A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Cidade de Faro. Bom dia, notícias às 7 na Rádio Observador com Carla Jorge de Carvalho. O presidente do Conselho Europeu promete apoios de Bruxelas para fazer face aos elevados preços da energia. António Costa fala num momento dramático e desafiante, mas confia que os 27 vão dar uma resposta positiva. Em cima da mesa estão medidas como limitar temporariamente o preço do gás, reduzir impostos e encargos nas faturas de energia e permitir apoios estatais a empresas e setores industriais mais afetados pela instabilidade causada pelo conflito no Médio Oriente. Os líderes da União Europeia vão reunir-se no final desta semana numa cimeira sobre competitividade económica e António Costa acredita que deste encontro vão sair medidas para fazer face à escalada dos preços. Esta crise representa um momento dramático e desafiante para a ordem internacional e, evidentemente, tem um enorme impacto nos custos da energia. Por isso, apelamos à Comissão Europeia para que apresente um conjunto de medidas temporárias e específicas destinadas a fazer face a este aumento dos custos da energia. O presidente do Conselho Europeu, em entrevista a várias agências de notícias, incluindo a agência Lusa, antes da cimeira de quinta e sexta-feira. Este encontro europeu de alto nível surge numa altura em que os preços, sobretudo do petróleo e gás, continuam a subir de forma acentuada no espaço comunitário. E por isso mesmo, nesta entrevista, António Costa destaca a importância de investir noutras fontes de energia. Esta situação recorda-nos que estamos no caminho certo ao investir na transição energética, porque não podemos depender da energia importada e precisamos de desenvolver energia produzida internamente, seja a partir de fontes renováveis ou nucleares, mas precisamos de ser independentes e também reforçar a nossa autonomia estratégica. O presidente do Conselho Europeu a antecipar a cimeira de quinta e sexta-feira dedicada à competitividade económica. A Comissão Europeia avalia ainda a possibilidade de eventuais ajustes no mercado europeu de carbono e a utilização de reservas estratégicas de energia para ajudar a estabilizar os preços. Isto numa altura em que a troca de ataques no Médio Oriente continua e não há sinais de abrandamento das hostilidades. Ao mesmo tempo, Donald Trump mantém a postura expansionista e avisa agora que pode avançar para Cuba. O presidente dos Estados Unidos afirma que vai ser uma honra tomar o país sul-americano. Em declarações esta noite na Sala Oval da Casa Branca, o presidente fala num país fracassado e afirma que pode fazer o que quiser. Por isso, depois da Venezuela e do Irão, admite uma nova intervenção agora em Cuba. I do believe I'll be the honor of having the honor of taking Cuba. Eu acredito sinceramente que terei a honra de tomar Cuba. Seria bom e uma honra, quer seja para libertar ou para tomar. Eu posso fazer o que eu quiser. São uma nação muito enfraquecida, durante muito tempo foram violentos. O Castro era um líder violento, assim como o irmão. É assim que governam, mas muitas pessoas gostariam de voltar. That's how they governed. They governed with violence, but a lot of people would like to go back. O presidente dos Estados Unidos não deu mais detalhes sobre esta possível invasão, mas ontem o jornal New York Times avançou que Trump está a pressionar a saída do poder do atual presidente cubano, Miguel Díaz-Canel. São temas que vão estar em análise daqui a pouco no Gabinete de Guerra, hoje com o historiador Bruno Cardoso Reis. O presidente da República recebe esta tarde Luís Montenegro para o encontro semanal. A reunião mudou das quintas para as terças-feiras por iniciativa de António José Seguro. Pelo menos desde as presidências de Mário Soares, que os encontros semanais entre chefe de Estado e chefe do Governo aconteciam às quintas-feiras. O dia mudou por vontade do novo Presidente da República. Este ajuste da reunião semanal permite mais influência sobre o Governo. Miguel Gato. É um sinal político vindo da Presidência. Na primeira reunião da semana passada, que ainda decorreu numa quinta-feira, Seguro transmitiu ao Primeiro-Ministro que quer acompanhar o trabalho do Governo e ter conhecimento antecipado dos conteúdos que vão ser levados ao Conselho de Ministros 2 dias depois. Desta forma, o Presidente consegue
consegue exercer o magistério de influência, ou pelo menos aconselhar o Executivo antes de as decisões serem tomadas e não perante factos consumados. Aliás, Miguel, foi recuperado o conceito de cooperação estratégica entre Belém e São Bento. Sim, o que não impede que se antecipem eventuais conflitos em áreas como a legislação laboral ou os apoios à região centro. Desde logo o novo Presidente da República optou por colocar pressão ao Governo sobre os apoios para as zonas afetadas pelo mau tempo, ao exigir menos palavras e mais atos, e já fez saber que a primeira presidência aberta vai ser nos distritos de Castelo Branco, Coimbra, Leiria e Santarém. Seguro também tem pressionado as negociações sobre a legislação laboral e já ontem os parceiros sociais vieram elogiar os resultados do novo encontro. E esta primeira semana de presidência, Miguel, já deu para apurar o tom do novo chefe de Estado? O contexto internacional levou a que o chefe de Estado desse prioridade à política externa e às funções como Comandante Supremo das Forças Armadas. Aqui a sintonia com o Governo está longe de ser total. O Ministro dos Negócios Estrangeiros foi recebido por Seguro, ainda em Queluz, 3 dias antes da tomada de posse, o que demonstra que este é um tema prioritário para o novo Presidente. António José Seguro prometeu ser contido nas palavras e na primeira semana cumpriu. O Presidente falou pouco, tem poucas intervenções públicas e a relação com os jornalistas é mais distante do que era com o antecessor, Marcelo Rebelo de Sousa. Uma semana chegou também para perceber que as redes sociais são uma forma de comunicar da nova presidência e nem o TikTok é esquecido. E o que é que já se sabe sobre a nova equipa do Presidente da República? Ainda muito pouco, Carla. A nova Casa Civil está em fase de construção e o chefe dessa estrutura ainda é provisório. Fontes próximas de Seguro explicam que é uma espécie de equipa presidencial de transição ao estilo dos Estados Unidos. Seguro optou também por manter vários consultores de Marcelo Rebelo de Sousa para tentar perceber se existe compatibilidade. A ideia de não partidarização de muitos desses consultores agrada ao Presidente, que não os vai afastar por terem servido o anterior chefe de Estado. Miguel Gado, com o balanço da primeira semana de presidência de António José Seguro, o chefe de Estado recebe hoje o Primeiro-Ministro no Palácio de Belém, às 6 da tarde. As reuniões semanais passam para a terça-feira. E falamos agora das negociações sobre a reforma laboral. A Ministra do Trabalho admite que um entendimento com patrões e trabalhadores está cada vez mais perto, mas avisa que vai ser preciso uma nova ronda negocial em breve. Foi o que disse Maria do Rosário Palma Ramalho à saída de um encontro que juntou o Governo, patrões e o GT. Uma vez mais ficou de fora a CGTP. Foram debatidos mais de 10 tópicos sobre a lei laboral. Os restantes vão ser tratados no próximo encontro. A Ministra diz que agora em cima da mesa está uma proposta bem diferente da inicialmente apresentada pelo Governo e por isso revela que o entendimento está cada vez mais perto. Nesta fase do processo já há 80 artigos que estão consolidados e, portanto, há mais matéria que nos aproxima do que matéria que nos separa. Pode-se dizer que é uma nova proposta. Sobre a CGTP, que mesmo não sendo convidada tentou juntar-se à reunião, Maria do Rosário Palma Ramalho diz que o comportamento da Central Sindical foi sempre o mesmo desde o início do processo. Ainda assim, garante que não foi escolha do Governo meter a CGTP à margem. Também a UGT fala num dia positivo e destaca que Governo e patrões mostraram uma atitude diferente. A UGT congratula-se com a postura do Governo, depois do apelo feito pelo Presidente da República para os parceiros não desistirem do processo. Mário Mourão admite que houve progresso para uma aproximação de posições, embora falte muito para se chegar a um acordo. Houve mais vontade negocial de todas as partes. Nós tivemos, de facto, a analisar os pontos mais fraturantes. Houve progressos no sentido de tentar nos aproximar. As propostas foram para cima da mesa, nós temos as propostas, vamos avaliar se há ou não condições para um acordo. Do lado dos patrões, o presidente da CIP, Armindo Monteiro, fala num dia bom, com uma maior aproximação entre todas as partes, apesar da ausência da CGTP. Hoje creio que foi um dia bom. Gostaria de ter visto a CGTP com uma postura de negociação. Se a postura de negociação é retirem o projeto, isso não é uma postura de negociação. Uma postura de negociação é analisar medida a medida, e foi exatamente isso que fizemos, temos estado a fazer, e neste momento estamos mais próximos do que estávamos na semana passada. É um esforço feito por todos, incluindo o Governo, incluindo as confederações empresariais, incluindo a UGT.
Todas as confederações patronais alinham neste sentido, afirmam que um possível acordo está mais próximo. A próxima reunião ficou marcada para amanhã. O Sporting joga hoje o tudo ou nada na Liga dos Campeões. Os Leões defrontam o Bodo Glimt depois, na primeira mão, terem perdido por 3-0. A tarefa complicada para a equipa de Alvalade passar aos quartos de final da Liga dos Campeões, mas o Sporting não atira a toalha ao chão. O treinador Rui Borges afirma que um jogo perfeito pode permitir que os Leões passem à próxima fase. Quer muito dar outra imagem, quer muito mostrar que é capaz de fazer e de continuar a marcar a história do Sporting de forma positiva, fazer algo inédito e extraordinário. Sabemos que temos de fazer um jogo quase que perfeito. Vamos à procura disso. A equipa, a ambição deles é enorme e eles têm demonstrado desde sempre, desde o primeiro dia que eu cheguei ao Sporting. E é isso que amanhã acontecerá com toda a certeza. A confiança de Rui Borges ontem na conferência de antevisão da partida no estádio de Alvalade. O encontro joga-se esta tarde, quando for 6:15, tem relato e análise aqui na Rádio Observador. Agora são 7h10. Carla, que outras notícias estão em destaque nesta manhã de terça-feira? Depois de vários dias de sol, vem aí a depressão Terese. Mau tempo, de regresso hoje, que vem para ficar. Prevê-se chuva, vento, trovoada e um aumento da agitação marítima, pelo menos até sábado. O estado do tempo deve começar a piorar já no final desta tarde. São as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Hoje está marcada uma manifestação de professores do ensino artístico especializado em Lisboa e no Porto. Exigem a aplicação da lei que prevê a vinculação destes docentes. A FENPROF afirma que a lei não está a ser cumprida e exige respostas ao Ministério da Educação. O presidente da Ucrânia visita hoje o Reino Unido. Volodymyr Zelensky vai ser recebido pelo primeiro-ministro, Keir Starmer. O governo britânico afirma que não esquece a guerra na Europa e promete que o apoio a Kiev vai continuar. E agora vamos aqui ao lado mais romântico da vida, sobre o pedido de casamento ideal. Tem alguma ideia? Eu tenho o meu. É o meu, mas não partilho. Eu também. No intervalo de um jogo de futebol. No estádio. Ai, tu não foi, não foi? Eu lembro-me, tu estavas bem encantado. Ou num concerto. Vamos mais por aí. Vamos para o James Hetfield, dos Metallica, que tem uma ideia de romantismo dele. Em rigor, não foi num concerto, mas pediu a namorada em casamento debaixo de água enquanto fazia um mergulho. Olha, e como é que comunicaram? Comunicaram. Nós todos a abrir a caixa do anel, não é? Foi com um papel com uma frase. Ele ia preparado. Estava preparado, tinha um papel com uma frase que lhe mostrou: Adriana, aceitas casar comigo? E foi assim, no meio de tubarões, porque estavam a fazer o mergulho a ver tubarões. E ela aceitou? Se ela dissesse que não, ela atiçava o tubarão. E embora e deixava nos tubarões. Não, ela aceitou. Aliás, diz que foi o pedido mais romântico que uma pessoa do signo de peixes poderia imaginar. Olha, está tudo ligado. É o meu. Tu és peixe também, então já sabes. Disse mais? Peixe é debaixo d'água. Disse que num mar cheio de peixes pescámonos um ao outro. Que bonito. O amor é muito piroso às vezes. Acho que são as cartas de amor ridículas. São ridículas.